Olá, muito bom dia. Chamo-me Silvia Duarte, venho a representar Portugal neste Congresso Internacional. Desde já um grande agradecimento pelo convite que me foi endereçado. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel que representam Espanha, Itália, Brasil, México, Chile e Panamá. Desejo que seja um momento de partilha daquilo que são as nossas experiências e os nossos saberes e que possamos levar a nossa mensagem a muitos mais países e federações e associações que partilham connosco este desejo de desenvolver o Karatê para todos, o Karatê inclusivo, o Karatê adaptado. Eu estou nesta iniciativa também como treinadora de Karatê, formada em psicomotricidade e também tendo alguns cargos de dirigente naquilo que é a nossa Federação Nacional. Iremos então tentar dar aqui uma mensagem. Estes 20 minutos são sempre curtos para conseguirmos dizer tudo aquilo que queremos. O meu objetivo é expressar aqui a importância, a relevância que tem o Karatê. O Karatê tem muitos eixos de aplicação. Neste momento, e tendo em conta o objetivo primordial deste congresso, irei apenas tocar aqui em 3 eixos de aplicação, nos quais eu trabalho: o Karatê terapêutico, o Karatê adaptado e o para-Karatê. Apesar deste congresso incidir maioritariamente no para-Karatê, eu penso que é importante nós termos noção destas valências. O Karatê terapêutico aqui não irei abordar, mas basicamente é um trabalho que nós fazemos usando a arte marcial do Karatê na promoção daquilo que já é um plano individual de intervenção ao nível clínico e ao nível terapêutico, com provas já e estudos feitos dos benefícios que a prática, ou que neste caso o Karatê é quase como um coterapeuta. Aqui esta modalidade é uma coterapeuta neste processo de desenvolvimento do ser humano, neste caso em pessoas com condição de deficiência. Passando aqui para os outros eixos, antes de explicar cada um, eu queria deixar aqui uma mensagem que é muito importante, que é a necessidade do Karatê inclusivo. Antes de falarmos em para-Karatê, antes de falarmos em Karatê adaptado, permitam-me que toque neste ponto. A responsabilidade social que todos nós temos como treinadores, como dirigentes, como federações que possamos representar. E aqui eu não estou a falar de Karatê tradicional, não estou a falar de Karatê competitivo, não estou a falar de federações nacionais ou internacionais, estou a falar de todos nós. É a nossa responsabilidade promover o Karatê inclusivo. E nós só poderíamos chegar a um patamar de para-Karatê se trabalharmos este Karatê inclusivo, se trabalharmos os valores que nós defendemos no nosso dojo, os valores do Karatê. E aqui entram palavras-chave que depois poderemos então utilizá-las quando já falamos em grandes patamares daquilo que é o para-Karatê e o alto rendimento no Karatê para pessoas com deficiência, que é criarmos oportunidades, oferecermos a estas pessoas com condição de deficiência, com alguma incapacidade, alguma dificuldade, com perturbações de desenvolvimento, sejam de caráter permanente, sejam de caráter temporário, oferecermos oportunidades. E aqui permitam discordar de muito daquilo que se diz na comunicação social. Não vamos tratar todos da mesma maneira, não vamos tratar todos como se fôssemos iguais, porque não somos. E não somos, não é por estarmos a tocar naquilo que é a condição de deficiência, porque nenhum de nós é igual, seja em relação a faixas etárias, em género, nós não somos iguais. E por não sermos iguais, nós não queremos igualdade. Eu não defendo a igualdade, eu defendo a equidade. É fulcral, é importantíssimo que nós possamos dar oportunidades aos nossos futuros atletas, mas antes de serem atletas são pessoas. E este Karatê inclusivo tem que começar nas escolas, nas instituições,
nos clubes, no dojo, nas associações, nas federações. Temos que oferecer oportunidade. Se nós não oferecermos a oportunidade, de nada serve depois tentarmos arranjar respostas. Oportunidades, equidade, oferecer ferramentas para que estas pessoas possam chegar à meta como qualquer outra pessoa. E utilizar aqui o Karatê como formação, como pedagogia do ser humano e, num futuro, como pedagogia, como formação de um futuro atleta, seja ele de caráter paralímpico ou não. Portanto, eu queria muito deixar aqui esta mensagem da necessidade da equidade, da necessidade da responsabilidade social que todos nós temos em promover o Karatê. E o Karatê poderá começar em qualquer idade, como é óbvio, mas deverá começar nas idades de formação e é muito importante a inclusão do Karatê nas escolas, já com esta visão da inclusão da pessoa com condição de deficiência. Passando esta minha ideia que queria deixar, voltamos então aos 3 eixos de aplicação. Aqui já num Karatê adaptado, e para tentar aqui desmistificar um bocadinho o Karatê adaptado e o para-Karatê, existe por vezes alguma confusão nesta nomenclatura. Karatê adaptado é todo o Karatê que nós desenvolvemos, seja, volto sempre a dizer, como arte marcial na vertente mais tradicional ou competitiva, é o Karatê que nós desenvolvemos para a pessoa. E aqui entra o adaptado na questão de nenhum de nós ser igual, que o Karatê adaptado basicamente permite a inclusão e a equidade que eu falei anteriormente de pessoas com condição de deficiência, com dificuldades, com incapacidades, sejam elas temporárias ou permanentes, com perturbações do desenvolvimento, em todas as idades, em todas as faixas etárias. Basicamente, o Karatê adaptado é a prática do Karatê com adaptações a nível da pedagogia ou, em termos didáticos, daquilo que é a modalidade para a pessoa, para o grupo que nós tenhamos à nossa frente. Isto é o Karatê adaptado, que tem benefícios mais que comprovados ao nível da saúde, ao nível da formação, ao nível da educação e, claro, ao nível daquilo que é a nossa saúde física, no sentido da prática da atividade física. Existem mais do que benefícios comprovados a nível comportamental, a nível cognitivo, na promoção das questões da atenção, da concentração, da gestão de emoções, da gestão de comportamento, da autonomia, e eu estou a falar de todos nós, ainda para mais se falarmos então de uma população que já possa ter necessidades especiais, ok? Portanto, Karatê adaptado a isto. Antes de nós chegarmos àquilo que é o Karatê, o para-Karatê, nós temos que falar em Karatê adaptado. Para-Karatê é, então, um outro passo que nós damos. Mas para chegarmos ao para-Karatê, tudo isto que eu falei teve que ser trabalhado. A inclusão, a oportunidade, a responsabilidade social, o não tratarmos as pessoas da mesma maneira. E só depois de podermos ter a oportunidade e o privilégio de desenvolver o trabalho do Karatê adaptado, podemos então passar para o para-Karatê. Aqui o para-Karatê toca a excelência desportiva, ou seja, para além da prática da modalidade no sentido da arte marcial do Karatê adaptado, é um trabalho específico relacionado e com objetivos do foro competitivo. Portanto, todos podem praticar Karatê adaptado, alguns, não a totalidade, poderão conseguir fazer a prática do para-Karatê, tal como em qualquer modalidade. A modalidade todos nós praticamos, a área competitiva é para quem quer seguir esse caminho. E aqui temos então que ter noção que Karatê adaptado e para-Karatê são duas nomenclaturas diferentes. Para-Karatê tem uma visão competitiva, neste caso de alto rendimento. E aqui entra um grande problema, que eu penso que nos toca um bocadinho a todos e também é isso que nos traz cá.
e é um problema que tem solução. E eu arrisco-me aqui a dizer que a solução está na união de todos nós. O Karatê é para todos, mas é muito difícil tratarmos todos da mesma maneira, até porque sabem que eu defendo que não devemos fazer. É muito difícil definir ao nível das federações nacionais, ao nível das federações internacionais e mundiais, critérios de elegibilidade, de categorização e de classificação. Em termos nacionais, e aqui falo daquilo que é a realidade em Portugal, estamos a percorrer um caminho ainda muito jovem. Começámos há poucos anos a iniciar este trabalho nas seleções nacionais, na competição da Federação Nacional de Karatê de Portugal, um trabalho de excelência, com uma equipa de excelência, mas que de facto necessita ainda de muito trabalho. Temos um país que está a acordar, apesar de se fazer karatê adaptado há algumas décadas, mas que está agora a acordar para a competição de karatê adaptado, para o para-karatê. Existem países, possivelmente como o nosso, que é um pouco difícil arranjar apoios para este tipo de prática, especialmente porque não é uma modalidade paralímpica. Portanto, até nós, Portugal, estamos ainda a trilhar um caminho que temos a certeza que iremos colher os frutos da nossa dedicação. Tal como nós, muitos outros países, muitas outras federações estão a passar por esta dificuldade. Nós sabemos que o para-karatê neste momento apresenta apenas a prova do kata, okay? Não existe, pelo menos, existe, mas não existe ao nível da Federação Mundial o comitê. Portanto, eu irei falar apenas neste momento do kata, que temos 3 categorias, não só na WKF, também no meu país, em Portugal, nós seguimos todo o trabalho que é feito na WKF, em que existe a divisão em deficiência cognitiva, deficiência visual e cadeirantes. Coloquei ali a verde a deficiência cognitiva porque no próximo campeonato que iremos ter, o campeonato europeu, já agora, daqui a 2 meses na Croácia, já existiram grandes progressos aqui na dificuldade da categorização, e a própria categoria da deficiência cognitiva já vai ser dividida, ou melhor, subdividida em 2 subcategorias, de acordo com o nível de incapacidade. Aqui é muito complicado nós conseguirmos abarcar todo um mundo que existe de dificuldades, de incapacidades ou de condição de deficiência. Nós poderíamos correr o risco de termos mais de 20 ou 30 escalões num campeonato do mundo, por exemplo. Não é que esteja errado, não há certezas, não há decisões erradas, mas nós temos que ser justos, e toda esta construção desta equipa, que também já vem ao longo dos anos, é muito difícil. E é aqui, quando eu há pouco falei da união, é aqui que nós precisamos mesmo de nos unir e de ver qual é a meta que queremos atingir, de que forma a podemos atingir. Eu penso que aqui o trabalho em prol do karatê mundial está na união de todos nós e de tentarmos oferecer estratégias, oportunidades e soluções para conseguirmos seguir o melhor caminho para aquele que será o para-karatê mundial. Isto deixo aqui algumas ideias que são muito difíceis de colocar na prática. Nós temos vindo a ouvir muitos atletas do karatê e de outras modalidades, mas do karatê, que têm condição de deficiência
algum tipo de perturbação que não está incluído nas 3 categorias que neste momento são as existentes em termos daquilo que é o para-karatê. E nós sabemos que é muito difícil para um para-atleta que treina diariamente, que se dedica à sua modalidade, não ver a oportunidade de poder competir a nível internacional, federativo, junto de outros que têm essa oportunidade. Eu sei que é muito duro ver atletas, para-atletas que se dedicam e que têm determinada condição de deficiência, por exemplo, física, com membros amputados, ou outro tipo de dificuldade ou deficiência física, que são obrigados a fazer o kata em cadeira de rodas para poder participar, sendo que eles não são cadeirantes, apesar de terem uma dificuldade ou uma deficiência física. Este é um trabalho que está a ser feito e nós acreditamos que havemos de conseguir uma divisão e uma classificação justa para todos. Este sistema de classificação e de categorização é muito difícil e aqui nós temos, mesmo dentro da deficiência cognitiva, temos deficiência cognitiva ligeira, moderada, severa, aqui entram deficiências conhecidas como, por exemplo, a trissomia 21. Temos a perturbação do espectro do autismo, que não sabemos muito bem se havemos de incluir consoante o nível do QI ou das dificuldades inerentes da sua atividade diária e autonomia, incluir ou não em outra categoria. Temos aqui a deficiência física motora, muito difícil, porque mesmo dentro dos cadeirantes, nós temos atletas com paralisia cerebral, temos atletas com membros amputados, com outras deficiências físicas. É muito complicado fazer esta separação, sendo justos. Mais difícil é uma classificação com pontuação extra, em que todo um trabalho de excelência neste momento está a ser feito ao nível da WKF para ser o mais justo possível nessa classificação. É muito importante que essa classificação seja justa e que permitam-me tocar neste assunto, não seja a pessoa com maior grau de deficiência ou de incapacidade que chega ao pódio, mas sim a pessoa com melhor qualidade ou desempenho técnico dentro daquilo que é a sua categoria. E isto é muito importante. E esse trabalho está a ser feito, mas acima de tudo é preciso uma união de todos nós, de todos aqueles que exerçam cargos de dirigentes, federações, associações, porque o objetivo é de todos nós. E trabalharmos cada um para o nosso lado, penso que não é benéfico para aquilo que é o karatê mundial. E eu tenho a certeza que iremos fazer um bom caminho. Ressalvo ainda aqui as comorbilidades e a multideficiência. Existem atletas, para-atletas que treinam diariamente, que não têm só uma condição de deficiência, que podem ter em comorbilidade deficiência física, deficiência cognitiva, deficiência sensorial ao nível da visão, da surdez, e é muito complicado nós pesarmos aqui para categorizar e para classificar. É importante a formação, é importante que as pessoas, que as federações formem profissionais ao nível da saúde, ao nível do desporto, para que seja uma classificação o mais inclusiva possível, o mais séria possível. Portanto, a minha mensagem aqui é de união de todos nós, de formação de todos nós, para que o caminho seja de construção de um sistema de classificação justo e inclusivo. E deixo aqui para finalizar uma imagem que levo sempre no meu bolso para onde vou como profissional, que é a inclusão
a equidade e a excelência desportiva não se faz tratando todos da mesma maneira, faz-se sim dando oportunidades, dando a equidade para que possamos todos chegar à meta que nós queremos. E aqui a meta, penso eu, de todos nós que participamos hoje neste congresso e que estaremos neste festival, é que o Para-Karaté progrida, que haja uma inclusão destes para-atletas na nossa sociedade, na nossa competição mundial. A todos vós, muito obrigada por terem estado desse lado. Desejo a todos os nossos atletas um excelente festival e estou sempre disponível para participar. Muito obrigada, um excelente festival a todos. Ouça.